Salve, salve a todos os alunos e alunas da segunda série do ensino médio, turno manhã. Como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o professor Assis Walter, tá? Professor de vocês da disciplina Biologia. Queridos, queridas, todos os alunos e alunas que estão acompanhando essa aula, deixa eu dar um salve aqui para os alunos de Baixa Grande do Ribeiro, de Bonfim do Piauí, de Canavieiras, de Eliseu Martins, de Uruçuí, meus queridos. Todos os alunos que estão acompanhando essa aula também pelo YouTube, tá? Tô vendo aqui a participação da Marivânia. Como é que você está, minha querida? Eu espero que você esteja bem, tá? E todos e todas, se você estiver participando dessa aula, cadê o pessoal de Lagoinha que sempre participa da nossa aula, tá? Daqui a pouquinho eu acredito que eles devem estar entrando. Pessoal, atenção, tá? Hoje, quarta-feira, dia 5 de outubro, o tempo tá, ó, passando rápido. A gente vai conversar com vocês, queridos, sobre. Tá na tela para vocês o conteúdo da nossa aula de hoje, organizando a diversidade dos seres vivos. Meus queridos, a gente já conversou sobre a organização dos seres vivos, só que a gente vai focar em um grupo na aula de hoje, certo? Que grupo é esse? Nas plantas. A gente vai entender as características dessas plantas, quem são os principais grupos, o que é que vai diferenciar esses grupos pertinentes. Beleza? Então vem comigo. Bora lá, quero ver participação de vocês. Ótimo, bom dia, Marivane. Gostei que foi com a florzinha, porque é isso mesmo, né? Hoje a gente vai falar sobre plantas, certo? E nem todas as plantas têm flores, viu, Marivane? A gente vai entender um pouquinho sobre o que é essa flor e que estrutura ela é, por que que ela existe, certinho? Vamos conversar. Vocês gostam aí de plantas, de flores? Conta pra mim aí que eu quero saber, certo? Vocês têm plantas nas casas de vocês? Vocês gostam de cuidar dessas plantas ou não? Tenho preguiça. Já matei umas plantas, professor, encharquei de água. Conta pra mim aí que eu quero saber, tá bom? Então vamos pegar esse conhecimento que vocês têm do dia a dia das plantas de vocês e transformar, né, levar com conhecimento científico também. Beleza? Vamos embora lá. Gente, objetivos da nossa aula de hoje: caracterizar o reino vegetal quanto à morfologia, tá bom? Mas também com a filogenia. Eu quero aproveitar esse momento para resgatar com vocês o conceito da palavra filogenia, tá? Filogenia, meus queridos, nada mais é do que o padrão, tá, de parentesco evolutivo que os grupos taxonômicos têm, tá? Então, alguns grupos têm um parentesco evolutivo bem próximo, tá? Tem outros grupos taxonômicos. O que é um grupo taxonômico, professor? É um grupo de classificação biológica, tá? Às vezes é muito distante, tá? Por exemplo, seres humanos têm relação com planta? Até tem, né? A gente é ser vivo, né? E parou mais ou menos por aí, tá? A gente também tem similaridade no aspecto, por exemplo, que tanto planta como seres humanos têm células eucarióticas, o que agrupa a gente dentro de um domínio chamado eucária. A gente já trabalhou sobre isso. E aí para aí. Então, nosso parentesco evolutivo está muito, muito, muito tempo atrás, certo? Aí depois, dentro desse domínio eucário, a gente segue reinos diferentes. Plantas, meus queridos, é um reino, reino vegetal, reino das plantas, reino planta aí, tá? Enquanto nós, seres humanos, estamos dentro de um outro reino chamado reino animal. Então a gente está separado ainda antes do reino. Lembra lá o reino reficofage, tá? Lembra lá, ó. Reficofage, certo?
Cada item desse aqui é um grupo taxonômico. Quanto mais próximo do E, maior é o parentesco evolutivo. Quanto mais próximo do Ré, mais longe é esse parentesco evolutivo, tá? Então é um grupo bem distante da gente evolutivamente. Porém, certo? A gente se relaciona aí no dia a dia, no nosso cotidiano, com as plantas em casa, com a alimentação. A gente come arroz, feijão, a gente tem plantas de decoração, certo? E, na verdade, as plantas elas estão muito mais no nosso dia a dia do que a gente mesmo se dá conta, tá? E essa é a grande ideia da nossa aula de hoje. Queridos, hoje eu quero apresentar para vocês 4 grupos, tá? Na aula de hoje a gente vai apresentar os 4 principais grupos taxonômicos das plantas. São esses grupos aqui, ó, das plantas não vasculadas, das plantas vasculadas sem sementes, das plantas vasculadas com sementes ou gimnospermas e das plantas com flores e frutos, que é o caso das angiospermas. Observe que flor só vai surgir em um único grupo. Essa estrutura que vocês estão observando, esse gráfico aqui, a gente já conhece, eu já apresentei para vocês, é um cladograma, tá? Na última aula a gente trabalhou bem direitinho sobre cladograma. E eu disse para vocês que um cladograma é uma grafia, né? Um gráfico que representa a história filogenética dos grupos que a gente tem, tá? Esses grupinhos aqui, ó, são os grupos que estão vivos hoje no presente. E a base dele normalmente é única. A gente considera que é o nosso ancestral. Todos esses representantes aqui são plantas, representam o que a gente considera o reino vegetal. Cada pontinho que eu vou marcar aqui, ó, esse xizinho aqui, ó, galera, cada xizinho desse representa um nó, um período, tá, em que esses grupos se separaram e permitiu o surgimento de alguma característica diferente. Eu já vou chamar a atenção para vocês. Essas características vão ter a ver com a independência do ambiente aquático. Tá? Então, cada vez que surge uma característica que permite esse grupo a ser mais independente da água, esse grupo ele ganha uma característica considerada mais derivada. Não é mais evoluído, tá? Entendam. Todos os grupos que estão aqui presentes são bem evoluídos, tá? Mas essas características tornam esses grupos, né, essas características adicionais, tornam esses grupos mais independentes das águas. Vamos entender aqui que características são essas, tá? Bom, características gerais do reino vegetal. Todos os organismos são indivíduos eucariontes, tá? Professor, o que é um ser eucarionte, tá? É um ser que tem uma célula com carioteca. Em outras palavras, tem uma célula com núcleo organizado. Tá? Assim como nós também temos, certo? Essa característica coloca esses representantes dentro do domínio eucária, tá? Assim como nós. Todos os organismos do reino vegetal são seres pluricelulares, então não vamos ver indivíduos unicelulares como algumas microalgas, tá? Todos os organismos são autótrofos. O que é um ser autótrofo? É um ser que produz o seu próprio alimento, tá? Então, dentro da relação ecológica, eles normalmente são seres produtores, tá? Professor, vai existir alguma planta que não consegue fazer fotossíntese? É claro, a diversidade ela é muito grande. Então, a gente vai considerar a existência de, por exemplo, algumas plantas chamadas de plantas parasitas. Tá? Então, nesse caso, a planta parasita é uma planta que não consegue ser produtora, mas ainda assim ela vai ser agrupada dentro do reino vegetal. Certo? Então, em geral, todos os organismos são autótrofos, tá? E a grande maioria dos organismos que são autótrofos, são fotossintetizantes, isto é, produzem o seu próprio alimento a partir da luz do sol.
tá? Uma coisa interessante que eu vou chamar a atenção para vocês é que todos os organismos das plantas, eles são organismos que a gente chama de com alternância de geração. A gente vai entender um pouquinho sobre esse processo da alternância de geração durante a nossa aula de hoje. Todos, dos organismos não vasculares aos plantas mais derivadas, que é o caso das angiospermas com flores e frutas, certo? Eles vão ter uma geração com um tipo de núcleo celular, um núcleo haploide, e a outra geração é uma geração com células diploides, com o dobro do número de cromossomos. Beleza? E por fim, uma característica que coloca todas essas plantas no mesmo local, no mesmo patamar, é que todas elas são embriófitas, tá? Professor, que raios é isso? Elas têm um desenvolvimento embrionário, certo? E isso é uma característica que separa o grupo das plantas dos grupos das algas, tá? Então, ó, apenas plantas. Algas não apresentam isso, certo? Então, planta é diferente de alga, certo? Então, aquela alga que a gente vê na praia, aquela alga que aparece no sushi, certo? Aquele ser é um organismo eucarionte, pluricelular, autótrofo, com alternância de geração, mas não é uma planta, porque ele não tem esse padrão da organização de um embrião. Tá? Em outras palavras, a gente vai ver morfologicamente o quê? Que as plantas, elas desenvolvem o que a gente conhece como tecidos verdadeiros, tá? A gente vai apresentar para vocês alguns desses tecidos que permitem esses organismos sobreviverem, viverem, ter uma estratégia diferente aí na sua vida, tá bom? Bom, vamos botar aqui, ó. Vamos botar a nossa primeira imagem para os nossos alunos, aí eu volto naquele outro esquema. Beleza? Então, bora lá? Bora lá, Renan? Tranquilo. Então, queridos, beleza. Queridos, atenção, tá? Vamos conhecer aqui algumas dessas plantas, tá? Vamos sair desses estúdios agora, vamos conhecer alguma dessas estruturas, algumas dessas plantas e entender como é que elas vivem, quais são os esquemas que elas apresentam, tá? Para que a gente possa entrar nesse tal de esquema de vida diplobionte ou alternância de geração, tá? Então vamos primeiro visualizar, entender quem são elas, a necessidade, por exemplo, da água que elas apresentam, beleza, tá? Então nesse esquema aí que está aparecendo para vocês por enquanto, tá? É um esquema do ciclo de vida diplobionte, tema que a gente já trabalhou com vocês no primeiro semestre, tá? Então, seres vivos, galera, ele tem uma característica em comum, eles têm a reprodução, tá? Oi, viajamos, tá? Então, galera, ó, atenção, tá? Os seres vivos têm uma característica em comum, que é o quê? A reprodução. Eles precisam se reproduzir para gerar o quê? Descendentes, tá? Que são os filhos da gente. Certo? Então, todas as plantas também vão ter essa característica, só que elas têm uma característica diferente durante a reprodução, diferente do ser humano. Então, às vezes, dá uma dificuldade a gente entender o processo. Mas bora ver aqui, ó, o que a gente tem aqui, ó, com a gente. Tá? Então, desse lado aqui, qual é o esquema que a gente tem aqui? Ó? Olha, vocês têm noção de onde é que a gente está conseguindo andar, certo? Renan, tem como eu passar aqui andando por esses fungos? Me coloca aqui no meio desses fungos, deixa eu andar aqui entre esses fungos. Deixa eu ser um Smurf pela primeira vez. Faltei me pintar de azul hoje, hein? Tem como me colocar aí? Então, vamos nós. Ó, atenção, galera. Vocês já viram essa estrutura? Tá? Aqui ao lado desses fungos, o que a gente tem? Ó, algas não são plantas, Marivânia. Meu Deus, meu mundo caiu, hein, Marivânia?
Pois é, não são, queridas, porque as algas, elas não formam tecidos verdadeiros, elas não têm esse desenvolvimento embrionário a ponto de formar tecidos verdadeiros, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o que, que a gente tem aqui como imagem, tá? Olha só esse esquema, ó, tá? Se tu conseguir subir e me botar andando aqui, ó, nos fungos, fica legal, né não? Então, vamos nós, ó. Esse lugar onde eu tô aqui, queridos, é um lugar bem pequeno, tá? Esse lugar aqui normalmente fica perto, imagina aqui, queridos, perto de alguma cachoeira, de algum riacho, de algum brejo, de algum olho d'água. Aqui no Piauí, a gente tem um bioma cerrado e caatinga, mas a gente tem muitos brejos, show, ficou show. A gente tem muitos brejos, a gente tem muitas olhos d'água, inclusive tem alguns olhos d'água que recebem até nome de família. E nesse lugar a gente vai observar nas encostas, perto de plantas muito maiores, esse lodo aqui, ó, que vocês estão observando, certo? Então, esse lodozinho, que muitas vezes quando a gente pisa, a gente até escorrega, certo? É um tipo de planta. Entenda, queridos, a Marivânia perguntou, alga não é planta? Não. E esse grupinho aqui, dessas plantinhas pequenininhas que eu tenho aqui, de fato, é uma planta. Esse grupo de plantas é considerado as plantas não vasculadas. Vamos entender que termo é esse. Por que, que a gente fala de planta não vasculada? Tá? As plantas, diferente das algas, elas não são embriófitas. As plantas são embriófitas. Elas formam um embrião, quase como se fosse a gente na nossa gestação, certo? Não é exatamente a mesma coisa, é claro, tá? Mas durante esse processo, ela começa a separar as suas células e ter células especializadas, tá? Conjunto de células especializadas tem funções específicas. Algumas vão ser específicas para fazer a fotossíntese com a luz do sol, outras vão ser específicas para fazer outras outras questões, como absorver a água, nutrientes, se reproduzir, enfim, tá? O fato de ter tecidos diferentes caracteriza essas plantas como que plantas e não algas. Então essas plantinhas bem pequenininhas, elas são plantas, tá? Elas são plantas chamadas plantas não vasculadas. O que é isso, professor? Ela tem todos os tecidos, com exceção de um tecido. É o tecido vascular, tá? Existe um tecido que a gente chama de tecido condutor de fluidos, como, por exemplo, água. E aí, como essas plantas não têm esse tecido condutor de água, fica difícil para essa água sair do solo ou de alguma superfície muito úmida e subir por todo o corpo da planta. Por isso elas são tão baixinhas como a gente está observando aqui. Aqui ao nosso lado, ó, aqui ó, do meu ladinho, a gente tem um fungo. Cuidado, não confundam. Fungo também não é planta. Fungo pertence a um outro reino, reino fungi. São animais, são seres vivos, microscópicos, microscópicos nem sempre, mas alguns são macroscópicos, como a gente consegue acompanhar, né? Os fungos, eles são heterótrofos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento. E eles podem ou não estar associados a algumas plantas, tá? O limo das o quê? Eu não entendi, Marivânia. Das figueiras. Olha, as figueiras são plantas com frutos, tá? Esse limozinho aqui, às vezes a gente chama de lodo também, pode ser diferentes tipos de briófitas, tá? Então, essas briófitas não é um termo ideal, é um termo... Não é um grupo taxonômico propriamente dito, mas é um grupo de plantas que a gente diz plantas não vascularizadas. Põe a nossa segunda imagem. Vamos dar um zoom ainda mais aqui nessas plantinhas. Viu, Renan? Vamos ver, vamos sair daqui. Estou me sentindo agora o Smurf vivendo aqui ó, ao lado dos meus funguinhos, tá? Mas agora vamos entrar aqui um pouquinho mais, tá?
Tem, cresce em pedra. Boa, Marivânia. Essas plantinhas, elas crescem em pedras, elas crescem no caule, no tronco de algumas árvores. O importante, Marivânia, é porque elas precisam de água para viver. E como elas não conseguem crescer muito, tá? Porque elas não têm esse tecido chamado tecido vascularizado, elas precisam ser bem pequenininhas. Então, elas também precisam estar num lugar bem úmido. Dá para ter briófita na caatinga? Dá, mas a gente tem que lembrar que essa briófita vai estar num brejo, tá? O que que é o brejo, professor? É esse lugar com a remanescente cheia de água, tá? Pode ser um olho d'água, nascente de água, tá? Pode ser um encruzamento perto de um rio, um lago, uma cachoeira. E a gente tem muitas essas estruturas aqui no nosso estado. Tá? Se a gente entrasse um pouco mais e chegasse mais perto com uma lupa, a gente conseguiria enxergar essas possíveis estruturas que a gente tem aqui nesse esquema. Então, observa aqui, galera, que a gente vai ter essas plantinhas bem pequenininhas. Repito, são as plantas chamadas não vasculadas, tá? Ou briófitas, tá? E essas plantas não vasculadas, o que que elas têm aqui de esquema? Olha só, elas vão ter, ó, esses pequenos folhas, tá? Não é exatamente uma folha, mas ela seria uma estrutura fotossintetizante, tá? Elas não têm essencialmente uma raiz, tá? Ela tem o que a gente chama de rizoide, porque a raiz de uma planta, né, que a gente pensa em uma planta grande, a raiz ela fixa a planta no substrato, no solo, e absorve água e nutrientes do solo. As rizoides dessas plantas não têm a função de absorver água, porque todo o corpo da planta absorve a água. Tá? Então, o rizoide ele só fixa essa planta no substrato, que pode ser o caule, pode ser uma pedra, certo? E elas também vão ter essas outras estruturas aqui, ó. Observa que a gente tem essa partezinha verdinha aqui embaixo, certo? E a gente vai ter essa outra estrutura aqui, e aí a gente já vai começar a entender o seguinte, galera, aqui nós temos duas gerações de plantas. Vamos nós entender o que que é isso. Duas gerações, professor, como assim? Tem a geração pai e a geração filho aqui das plantas. A geração pai é essa geraçãozinha aqui, ó, verdinha. Normalmente essa é a geração predominante nesse grupo de plantas, tá? A gente vai já dar nome para essas gerações, tá? E essa geração dá origem à segunda geração, que é essa geraçãozinha aqui, ó, maiorzinha que a gente tem aqui, ó, que é essa mais amarronzada, certo? Ela tem uma outra função, ela não vai estar o tempo todo presente, mas vez ou outra ela aparece também, certo? A geração predominante é essa geração verdinha. Essa geração a gente chama de geração gametófito, tá? E essa geração aqui para cima, a gente chama essa geração de geração esporófito. Galera, geração significa dizer que são plantas diferentes, tá? Pai, filho, ok? Beleza? E a gente sempre vai ver isso em todas as plantas. Seja nessa planta aqui ou numa planta bem grandona, com uma flor, por exemplo, como esquema. Tá bom? Exatamente, Marivânia. Esse tipo de planta a gente chama de planta não vascularizada. Você também pode encontrar um termo chamado briófita. Mas bora para o nosso slide entender essa história de gerações diferentes, tá? Bora para o nosso slide, Renan. Vamos ver aqui essa história aí de gerações diferentes. Olha só, queridos, a gente já trabalhou com vocês em outro momento da nossa aula, desse ano, tá? Acredito que foi até no primeiro semestre, sobre esquemas de ciclos de vida, tá? Alguns grupos de organismos vivos, como por exemplo, algas, plantas, fungos, tem um esquema de vida, de ciclo de vida, chamado diplobionte.
É o esquema de vida com alternância de geração, galera, tá? Então, quando eu disse para vocês que uma característica básica de toda planta é a alternância de geração, é sobre esse aspecto que eu quis falar com vocês, tá? Professor, o que é a alternância de geração? Uma geração, a geração pai, ele vai ter uma característica genética, enquanto a segunda geração, a geração filha, tenha um segundo tipo de característica genética, tá? Por exemplo, como eu falei para vocês, tá? Lá nas briófitas domina, tá? Ou seja, a planta que mais aparece é essa plantinha com gametófito. Professor, que planta é essa? Que se eu pegar cada célula dela, certo? Ela vai ter um número de cromossomos, tá? Aí esse número de cromossomos vai variar de planta para planta. A gente chama esse N aqui, ó, N é igual ao número de cromossomos que uma célula vai ter, certo? Professor, qual é o número? Vai variar de acordo com a espécie, certo? Mas ele vai ter esse número, ok? Beleza? Qual é a função desse gametófito, tá? Produzir gametas, tá? Que nem a gente, seres humanos, nós temos gametas. Gameta masculina é o espermatozoide, gameta feminino é o óvulo. Eles vão ter gametas também próprios, tá? Esses gametas, galera, vão se fecundar, vão se misturar, tá? E em geral, tá? Eles dependem muitas vezes da água para haver essa fecundação ou fertilização, formação de uma nova célula, uma célula que tem agora, ó, 2 vezes N. Ou seja, tem 2 vezes o número de cromossomos. Por que a gente tem isso? Porque é a mistura do cromossomo do pai com o da mãe. Que nem a gente. Nós, seres humanos, nós não temos essa alternância de geração. Todos nós somos indivíduos com 2N. Tá? E esse 2N, se você pegar a tua célula de um músculo teu, do teu cérebro, por exemplo, você vai encontrar 46 cromossomos. Tem 2N ali, 23 vieram do pai e 23 vieram da mãe. Nós produzimos gametas, mas nós não temos essa alternância de geração, tá bom? Nosso ciclo de vida não é diplobionte, é aplonte, ok? Mas aí, galera, o que acontece? Essa única célula vai se dividir e gerar um outro indivíduo. Esse nome desse indivíduo vai ser um esporófito. Então, a gente tem 2 indivíduos aqui com esses nomes bonitinhos, tá? Então, a partir de agora, eu vou chamar esses indivíduos não de indivíduo pai e de indivíduo mãe. Eu vou chamar de indivíduo esporófito e indivíduo gametófito, certo? O indivíduo esporófito é um indivíduo que tem o quê? 2 N, ou seja, 2 vezes o número daquele cromossomo, tá? Indivíduo gametófito é um indivíduo que tem só N, só tem o número básico do número de cromossomos, ok? Renan, vamos voltar lá, ó, só para mostrar para vocês, chamando aquela mesma última imagem, tá? Vamos mostrar de novo para vocês quem é o indivíduo e quem é outro para a gente poder distinguir, tá? Esse é um dos grupos que a gente consegue visualizar os 2 indivíduos de uma vez, tá? Nos outros esquemas de uma planta com flor, por exemplo, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade de entender, de visualizar cada um desses indivíduos, mas eles vão existir, beleza? Então, o que a gente tem aqui, ó, galera? Esse indivíduozinho verdinho aqui, ó, parece uma folhinha, é um indivíduo. É o indivíduo gametófito. Qual é a função dele? Gerar gametas. A gente vê os gametas? Não, eles são microscópicos. Tá bom? Os gametas, quando chove, quando molha, normalmente está muito úmido, sai de um indivíduo e vai atrás do outro para ver a fecundação.
A fecundação normalmente é em cima de onde eles estão, certo? Então a gente está bem aqui, ó, deixa eu me afastar aqui para ficar bem no local, tá? Então, ó, aqui, ó, bem no topo dele, vai ter o gametângio, tá? O local onde há a fecundação e a liberação dos gametas, tá? E aí, quando acontece a fecundação, o novo indivíduo surge. Quem é esse outro indivíduo? O primeiro indivíduo embaixo é o gametófito. O segundo indivíduo, ó, essa sequência aqui, ó, esse indivíduo marronzinho é uma outra planta, tá? Na mesma espécie, tá? Essa outra plantinha é o que a gente chama de esporófito, tá? O esporófito é um indivíduo que tem 2N, ou seja, 2 vezes o número de cromossomos daquela espécie. Bora lá, bora pro slide agora, Renan. Valeu. Então, galera, ó, esse aqui é o esquema de vida de Plobionte. É claro que isso aqui é um resumo, tá? E para cada grupo de planta, a gente vai ter uma característica diferente, beleza? Bora conhecer essas características, ó. As plantas não vasculadas, viu, ó, Marivânia, você que destacou? Vocês podem escutar esse nome também. Briófitas, tá? Elas não é um grupo monofilético por si só, tá? São plantas avasculadas, ou seja, sem tecido condutor. Professor, o que é um tecido condutor? É um tecido, é um conjunto de células que vão conduzir nutrientes, especialmente água, tá? Portanto, como elas não têm esse tecido condutor, a forma dela passar água é de célula por célula. Isso torna esse trabalho muito mais difícil, gasta mais energia e ela precisa ser uma planta pequenina. Então, todas essas plantas vão ser pequenininhas. A gente não vai ver briófitas grandes, tá? Alguns musgos apresentam células especializadas na condução de substâncias. Briófitas não possuem sementes, flores nem frutos. Não apresentam essa característica. No ciclo de vida de uma briófita, a fase gametófito, é aquela verdinha que eu mostrei para vocês, ela é dominante, tá? A gente vai ver que em outros grupos não é isso que acontece. A fase esporófito é a fase dominante. Professor, isso significa dizer o quê? Que eu vou ver com mais frequência nas briófitas um gametófito do que um esporófito. Enquanto nas outras plantas a gente vai ver mais o esporófito do que o gametófito. Então, uma planta grande, um pé de laranja, um pé de maçã, um pé de acerola, a gente vai ver com muito mais frequência, que é o pé de caju, o esporófito, tá? Mas o gametófito vai existir, eu vou mostrar para vocês quem é ele. Para os anterozoides, atinjam a aosfera, quem são esses? São os gametas. É fundamental a presença da água, tá? Anterozoide é o gameta masculino, tá? Oosfera é o gameta feminino, certo? O anterozoide precisa nadar, ele tem até flagelos, ele precisa nadar até o outro gameta, que é a oosfera, para acontecer a fecundação. As briófitas atuais são divididas em 3 filos. Normalmente em plantas a gente fala de divisões. São esses grupos aqui. Tem o grupo da briófita em si, tá? Mas a gente vai ter outros 2, tá? As marcantiófita e a antocerófita. Professor, preciso decorar esses nomes? Não, eu só quero apresentar para vocês a existência de 3 grandes filos desse reino vegetal. Então tá aqui para vocês esse esquema que eu estava mostrando, tá? E essa regiãozinha é o que a gente chama de gametófito,
metófito. E essa outra estruturazinha aqui é o esporófito. Beleza. E aqui está o esquema da reprodução típica, tá? Gametófito, ele vai produzir gametas, ó. Gametófito produz gametas, tá? Então, essa pecinha que a gente vai observar aqui, tá? Tem os rizóides, que não são raízes, elas fixam as plantas no substrato. Já procurei uma flor, né? Não tem. Não tem. E essa estrutura aqui, ó, não é flor, certo? Não é flor. Alguns alunos às vezes falam para o professor, isso aqui é a flor? Não, isso aqui é um outro indivíduo. Outro indivíduo. Tem o indivíduo gametófito e tem o indivíduo esporófito. Beleza? Borrachinha. Tá? Então, o que acontece? No gametófito, ele produz gametas. São dois gametas, anterozoide e osfera. O anterozoide sai do gametófito masculino e vai nadando, literalmente. Ele vai nadando, ele tem um flagelinho e ele vai nadando até a osfera. Fecunda e lá em cima, ó, em cima do gametófito, surge o quê? O esporófito, é uma outra planta. São indivíduos diferentes, são gerações diferentes. Esse esporófito aí, o pai dele é o gametófito que está embaixo dele, certo? Ele fica por pouco tempo, tá? Poucos dias ele já some, tá? A grande ideia dele é produzir esporos, tá? Vai sofrer uma divisão celular, meiose, gera esses esporos. Os esporos caem no substrato, no chão, numa pedra, como vocês colocaram aí, tá? Na casca de uma árvore, e aí a gente cresce um novo gametófito, reiniciando o ciclo. Normalmente o ciclo de vida dessas plantas é rápido. Ok? Beleza? Primeiro grupinho que a gente conheceu. Mas a gente sabe que esses grupos dessas plantas, nem sempre, as plantas não são minúsculas assim, tá? Na evolução, vamos para a nossa terceira imagem, viu, Renan? Na nossa evolução, a gente começou a surgir o quê? Um outro grupo de plantas que começaram a ser maiores, tá? Essas plantas, elas ganharam o quê? Elas ganharam esse tal tecido condutor, tá? Normalmente é um tecido condutor xilema, tem o xilema e tem o floema, tá? Essas plantas, elas dominaram o período na natureza, no período lá jurássico, na época dos dinossauros. Essa plantinha aqui, ó, acredito que vocês conhecem ela. Qual é o nome dela? Coloca para mim aqui no chat que eu quero saber. O fato delas ganharem esse tal tecido condutor, tá? Ela permitiu que essas plantas conseguissem o quê? Ganhar outros patamares, crescessem e também saíssem um pouco de perto desse ambiente aquático, tá? A maioria das plantas, elas precisam estar dentro, muito próxima da água, especialmente das briófitas, aquele grupo de plantas não vasculadas. Agora, as plantas, como elas conseguem crescer mais, elas também conseguem se aprofundar as suas raízes, elas têm agora essa estrutura chamada raiz, tá? E essa sua raiz, ela consegue buscar água em lugares um pouquinho mais profundos, tá? Talvez não tão profundos comparadas a outros grupos de plantas, como o caso das angiospermas, mas já consegue fazer isso. Isso permite com que elas saiam um pouquinho daquele ambiente 100% úmido, tá? Que era um caso de um brejo, de um olho d'água, tá? Então ela começa a ganhar um pouco mais independência da água, tá? E aí, Marivânia? E aí, pessoal de Eliseu Martins, de Canavieira, de Uruçuí, que planta é essa aqui que eu tô mostrando aqui para vocês? Hein? Aliás, nesse lado aqui, né? Que planta é essa aqui que eu tô mostrando aqui para vocês? Conhecem essa planta aqui, ó?
maravilhosa, típica aí dos jardins das vovós, tá? Ou da casa de vocês. Na minha casa eu tenho uma plantinha dessa aqui, eu adoro, é linda. A gente coloca ela empenduradinha, certo? Como é o nome dela? Coloca aqui pra mim que eu quero saber se vocês estão ligados que planta é essa, tá? Nem todas as plantas aqui vão estar apresentando essa estruturinha marronzinha que vocês estão observando debaixo das suas folhas, tá? Essa estrutura a gente vai já entender qual é o processo dela, tá? Nem sempre vai ser isso. Isso é mudança de espécie? Não necessariamente, tá? Isso tem a ver com a reprodução dessas plantas, tá bom? Então a gente vai ter, ó, essa fase, essa aí, ó, isso, tá? Essa é a samambaia. Valeu, Marivânia, tá? Essa aqui é a samambaia, maravilhosa, imponente. Ela pertence do grupo das plantas chamadas de plantas vasculadas sem sementes, tá? Elas têm plantas que têm tecido condutor, esse vasculado representa o tecido vascular ou tecido condutor, tá? Ele conduz nutrientes, como a água do solo até as suas folhas, tá? Foi um grupo de plantas que cresceu muito lá no período Jurássico, na época dos dinossauros, tá bom? Mas até hoje elas existem aí e dominam boa parte dos esquemas de ambientes tropicais, tá? E temperados também, tá? Como é o caso da floresta amazônica, tá? E da Mata Atlântica. Então, são bons lugares onde existem muitos representantes desse grupo de plantas, tá? Aqui, o que foi que eu falei para vocês? Lá no grupo das briófitas, os indivíduos que eram dominantes, aqueles que eram mais presentes, eram os indivíduos gametófitos. Nesse caso aqui, o indivíduo que é dominante não é o gametófito, e sim o esporófito. Essa folhinha verde que a gente tem aqui é um indivíduo esporófito. E essas bolinhas que a gente tem normalmente debaixo da folha, vocês já observaram? Tá? É... Não entendi. Não entendi. Milenar do tempo do tata. Ah, entendi agora. É milenar do tempo do tataravô. Tipo isso, desse jeito, tá? Jurássico, tá? Mas são plantas que evoluíram, tá? Elas não ficaram daquele jeito como eram lá no período Jurássico. De lá para cá, muitas plantas mudaram, ganharam outras características. E claro, hoje dominam-se outros grupos de plantas, tá bom? Aí, cada pontinho marronzinho, pretinho que a gente tem aqui nessas folhas, elas são justamente os soros, tá? Que permitem com que essa planta consiga produzir os seus esporos. Lembra lá? Indivíduo esporófito produz o quê? Os esporos, tá? Sofre meiose. Então, esses soros aqui são as regiões, tá? Onde vai acontecer a divisão celular do tipo meiose, tá? Para produzir os esporos. E os esporos vão dar origem ao quê? A um outro indivíduo, que é o gametófito, tá bom? Sempre aparecem essas pontinhas aqui? Não, somente nos períodos em que a planta está em condições ideais de reprodução. Tá? Então ela está bem nutrida, ela está num ambiente legal, tá? Essas plantas elas são um pouquinho sensíveis à umidade ou à falta de umidade. Por quê? Elas precisam de água para se reproduzir. Então, se o ambiente está muito seco, está muito ensolarado, tem muito vento, elas consideram que não está num período muito legal de reprodução e esses soros eles não aparecem. E se esses soros não aparecem, a gente não vai ter a produção de quê? De novos indivíduos. Bora para o slide entender o esquema das plantas chamadas pteridófitas, tá? Opa, saí aqui, foi mal. Então, bora lá, ó. Esse segundo grupo de plantas que a gente tem são as plantas vasculadas. Vasculadas por quê? Porque tem tecido condutor, tá? Então, com tecido condutor, certo? Mas elas são sem sementes, ok? Quais são as características delas?
São plantas que a gente vai caracterizar dentro de alguns grupos, chamados de criptógamas, tá? E traqueófitas, tá? Então, ó, possui xilema e floema. O que que é isso, professor? É o tecido condutor. Xilema e floema são os tecidos condutores, tá? Elas são criptógamas porque não apresentam sementes. Segundo, ambientam ambientes terrestres, tá? Então eles ganham um pouquinho mais de espaço longe da água, porém ainda tem que ser úmido, tá? Para a reprodução, eles precisam de água, ok? Professor, elas diminuem o tamanho da folha a cada geração? Não, não tem isso, tá? Alguns outros fatores podem influenciar no tamanho da sua folha, até na sua folha ser mais tá mais seca ou tá mais úmida, tá? Então, o crescimento da folha de uma pteridófita vai variar, certo? Com vários motivos, mas não por conta das gerações, não, certo? Então, pode ser falta de umidade, pode ser falta de luminosidade, certo? Isso pode ocasionar a diminuição de alguns folíolos, tá bom? Falta de nutrientes, então o substrato está pobre em nutrientes, isso pode influenciar. Mas as gerações em si, não. Por fim, ó, ocorre alternância de geração, tá? A gente vai ter a fase esporófita, a fase dominante, e como fase dominante a gente tende a fase com que dura mais tempo, certo? Que vai durar mais tempo. Vamos mostrar aqui, ó, samambaia, tá? Que tá no jardim da nossa casa. O pessoal gosta de botar em pendurada, inclusive, certo? É o esquema, o exemplo de uma planta vasculada sem semente, certo? Esse esquema aqui mostra plantas com folhas bem longas, tá? E aí sim, um substrato com pouco nutriente, uma pouca quantidade de água, baixa luminosidade. Marivânia, essa planta, ela não gosta de sol direto, aquele sol de 2 horas, ela não gosta de sol, mas ela gosta de um ambiente bem iluminado. Por isso, normalmente, o pessoal coloca ela nas varandas das casas, tá bom? Então, um solo com pouco nutriente, está precisando adubar, certo? Você não está adubando. Um lugar muito escuro ou muito ensolarado e pouca disponibilidade de água, eu preciso regar essa planta praticamente todo dia, eu posso fazer com que as minhas folhas fiquem pequenininhas, tá bom? Então, isso pode gerar essa mudança de tamanho de folha, tá bom? E mostrando aqui para vocês os grupos que a gente vai ter, ó. Esporófito e gametófito. A gente vai sempre procurar esses dois grupos aqui. Esporófito é uma geração, certo? Gametófito é outra geração. A primeira geração aqui, que é o esporófito, são essas folhas que a gente enxerga das nossas samambaias, tá? Debaixo dela vão ter uns soros, tá? Esses soros recebem o nome de esporângio. É onde acontece a meiose. Meiose. O que é a meiose? É a divisão de células que reduz o número de cromossomos. No esporófito, é o indivíduo que tem 2 vezes o número de cromossomos desse grupo de plantas. Quando a gente gera o que? A meiose, a gente gera os esporos com o que? Com a metade desse número de cromossomos. Então, a gente já disse que esses esporos são N, certo? Pronto, no chachim, aquele tipo de vaso, né? Que hoje em dia tá deixando de se utilizar esse tipo de vaso, né? O chachim, né? Que tu tá colocando aí, Marivânia. Hoje em dia o pessoal tá adotando mais os outros potes de cerâmica ou de plástico,
tá? Tem algumas questões ecológicas envolvidas para evitar ou deixar de utilizar o xaxim por conta do desmatamento, certo? Mas, enfim, a gente ainda usa muito o xaxim. Ele tá bem caro, inclusive, tá? Esses esporos, quando eles encontram o chamado substrato, o solo, tá? O local onde eles vão crescer, eles geram o gametófito. O gametófito, gente, é a planta, é outro indivíduo, é outra geração, certo? Primeira geração é um indivíduo, segunda geração é outro indivíduo. O gametófito, qual é a função dele? Gerar gametas, tá? E esses gametas também funcionam do mesmo jeito de uma planta das briófitas. Precisam da água para ter a fecundação. Então, o local onde essas plantas precisam estar é um local úmido, para que nem que seja o orvalho da chuva, essas gotinhas da água da chuva, levem o quê? Os gametas, especialmente os anterozoides, que é o gameta masculino, até a oosfera, que é o gameta feminino, certo? Para acontecer a fecundação e gerar o novo esporófito, reiniciando o ciclo. Ok? Beleza. Agora a gente vai falar, para fechar essa primeira aula, a gente vai falar sobre um terceiro grupo de plantas, tá? Chamadas de grupos de plantas vasculadas, mas com sementes. Quem são essas plantas aqui? Ó? Vou mostrar aqui para vocês primeiro essa imagem, depois a gente vai para o nosso sair dos estúdios aqui. Ó. Primeira imagem que a gente tem, ó, nós temos um grupinho de plantas chamadas gimnospermas, tá? Quem são elas? São grupos de plantas que são vasculadas, mas com semente. Atenção! Esse grupo aqui de plantas não apresenta, ó, sem flor e sem fruto, tá bom? Então ele tem o semente seco, só o fruto, só as sementezinhas, só a sementezinha, sem nada protegendo essa semente, tá? Dois grandes exemplos que a gente tem. Primeiro é a Welwitschia, que é uma planta símbolo dos desertos da África, tá? E a gente tem a Ginkgo biloba, tá? Uma planta que tem se utilizado bastante na produção de produtos de origem vegetal. Então temos muitos shampoos, cremes hidratantes, cremes de pele que utilizam produtos derivados da Ginkgo biloba, tá bom? Exatamente, Marivânia. Meiose é a mesma meiose que acontece com as nossas células animais. Só que na nossa meiose a gente gera os gametas, tá? Cuidado para não confundir, tá? No caso dos seres humanos, a meiose gera os gametas. Nas plantas, não, tá? Cuidado, tá bom? E esse lugar aqui onde eu tô, aqui, olha só onde é que eu estou. Tô me sentindo aqui agora o Edward Cullen, né? Ou faltando a Bela aqui. Tá faltando a Bela aqui para ser Crepúsculo. Olha só essas plantas quão grandes elas são, né? Nós temos os nossos pinheiros, tá? Os pinheiros são os melhores representantes desse grupo de planta, que é as gimnospermas, as plantas com semente, mas sem fruto e sem flores, tá? Esse é um grupo dominante em ambientes temperados ou subtropicais, tá? É claro que a gente vai ter algumas plantas no nosso ambiente tropical. Eu dei o exemplo lá da Welwitschia e da Ginkgo biloba, que estão em ambientes mais tropicais, tá? Mas essas plantas bem grandes, elas são plantas típicas de ambientes mais temperados. Pinheiro, né? Cara do Natal, né? A gente bota os pinheirinhos artificiais nas nossas casas por conta da tradição de países de ambiente temperado, da Europa, tá? Então, lá na Europa e alguns países dos Estados Unidos, eles têm abundantemente esses pinheiros, tá? Tem algumas outras plantas também, as maiores plantas do mundo são plantas gimnospermas, tá? A maior planta do mundo, ela vai ter aí seus 30 metros de altura, quase um prédio, tá? Ela, inclusive, datam-se muito, tem algumas plantas, alguns gimnospermas que datam aí os seus 3.000 anos,
tá? Então a gente tem como estimar. Claro que ninguém saiu lá contando, olha, essa plantinha nasceu hoje, vamos contar os aniversários dela. Não, a gente tem estimativa, tá? A gente sabe o perímetro do tronco da árvore e esse perímetro do tronco da árvore permite a gente ter uma ideia do tamanho dela. Tá? Então, esse grupo de plantas é o grupo que a gente conhece como Gymnosperm. Então, como vocês já assistiram os filmes lá do Crepúsculo, viu lá o Edward saindo de um lugar, indo para pulando de árvore em árvore, essas plantas são esses pinheiros, tá? As araucárias no sul do Brasil, elas também são exemplos de pinheiros. No próximo tempo, né, a gente está quase no finalzinho do nosso primeiro tempo, a gente vai explicar um pouquinho do ciclo de vida delas, tá? Elas ganharam uma coisa muito bacana para a independência da água. Lembra lá, pteridófitas e angiospermas são plantas que se reproduzem, precisam da água para reprodução. A partir desse grupo aqui, eles ganham uma grande independência da água. Eles podem se reproduzir pelo ar. Por isso elas ganham espaços, elas conseguem ficar muito altas, grandes, tá? Aguarda aí que a gente volta em instantes para conversar um pouco mais sobre essas plantas e o que fizeram elas serem independentes da água.